Vamos falar de Pânico 7 e eu quero trazer aqui a explicação do filme, detalhes que podem ter passado despercebidos e ajudar a você que não entendeu com uma crítica honesta e uma explicação honesta sobre o filme. Eu vi muito no Twitter aí a divisão das pessoas, quem gostou, quem não gostou, motivos de gostar, motivos de não gostar, coisas que vão além do filme, mas eu quero falar aqui do filme pelo filme, da franquia Pânico, que chega a seu 7º capítulo. Será que é tudo isso de ruim que estão dizendo? Será que é um filme sem pé nem cabeça? Será que a cena final é tão ruim assim como estão falando? Eu vou trazer uma análise aqui que vai fazer você pensar. Mesmo que você não continue gostando, mesmo que você goste ainda mais, eu coloquei isso no Twitter e muita gente começou a pensar de forma diferente. Porque assim, uma coisa que eu vou falar logo de cara, Pânico 7 vai envelhecer bem. É um filme que vai além do que a gente está vendo ali. É necessário entender que a franquia Pânico é totalmente fundada em metalinguagem e subversão daquilo mesmo que já existe no gênero e daquilo mesmo que eles fazem. E aqui eles vêm para quebrar tudo isso. Rompe com a nossa expectativa. E eu confesso que a primeira vez que eu assisti ali o ato 3 me deixou completamente sem entender. Eu fiquei tipo, gente, o que é que tá acontecendo? O que é isso? É só isso? Mas será que é só isso? Será que não é um outro ponto de vista? Será que não é subvertendo aquilo mesmo que a gente já espera? Então o filme todo vai nos preparando para isso. E eu quero trazer detalhes, desde a cena inicial, a motivação. E que hoje talvez você fique frustrado. Tudo tem spoiler, tá, gente? Então aqui, se você não assistiu o filme, espera um pouquinho para ver esse vídeo. Tudo que a Ghostface tá fazendo ali, né, uma das assassinas, é ligado à frustração. Eu quero realmente chegar lá, vou falar aqui com calma, mas também de uma forma rápida, pra gente entender aqui Pânico 7, caminhando ao longo do filme com cenas que talvez a gente não tenha percebido que estava nos preparando e trazendo essa crítica que vai além do que tá vendo. Gente, não podemos assistir um filme esperando que tudo seja expositivo demais, acaba ficando burro, chato, arrastado, e tudo precisa ser dito o tempo todo, apesar de muita coisa ser dita o tempo todo. Vou começar essa análise falando da cena inicial, a cena de abertura, né, que é tão bem estabelecida dentro da franquia. Começamos ali com duas pessoas, uma que é totalmente imersa e vive aquele mundo, né, criado dentro de Scream através de Stab, de uma forma fanática, e uma pessoa que entende que dentro daquele universo, ela está imersa, aquilo aconteceu de verdade. Então ela consegue se ponderar e entender a problemática daquilo. Então vemos essas duas pessoas ali distintas. E o filme já joga na nossa cara que ele vai subverter a expectativa o tempo inteiro. A primeira prova aí é quando ela fala, nossa, eu odiaria morrer queimada. E o que acontece em seguida? E eu ouvi muita gente dizendo, essa cena não se conecta ao resto do filme, tá ali perdida, não tem nada a ver. Mas vamos parar para pensar um pouco? Woodsboro não é o foco. E queimar aquilo ali no início já joga a gente para outra direção. E dentro da narrativa, os killers foram bastante inteligentes em plantar uma ficha falsa para as pessoas irem para Woodsboro, enquanto Sidney fica vulnerável em Pine Grove. Tanto que a primeira coisa que Gale fala é, quando aconteceu isso em Woodsboro, eu sabia que tinha que correr para você, que o foco é você. Tanto dentro do filme expondo, como também o que o diretor tá falando pra gente aqui fora. Outro ponto é quando o pai da Tatum, né, o marido da Sidney, chega na delegacia e o policial sai correndo e diz assim, cara, aconteceu algo em Woodsboro. E na mesma hora ele é interrompido quando vai falar pela ligação da Sidney dizendo, corre pro teatro, o perigo é lá. Então, quebrou ali mais uma vez, tanto o plano dos killers, como mostrando que aquela cena inicial, na verdade, é para despistar. E para levar a gente para outra direção, subverter as nossas expectativas. Então, a cena inicial faz todo o sentido de existir da forma que ela é, e muito inteligente, muito bem colocada aqui dentro de Pânico 7. E agora eu quero falar da motivação, por que essas pessoas se juntaram para fazer esses ataques. E a explicação do ato final não começa exatamente no ato final. Ela começa ali com a Mindy. A revelação do filme expositiva começa ali com a Mindy na cena do bar. Que dentro do universo dos filmes de terror existem regras a serem seguidas, a gente tem sempre esse diálogo ao longo dos filmes, e ela faz da forma que a gente está acostumado. O assassino sempre está
no ciclo mais próximo ali dos protagonistas. Vamos reunir essas pessoas, vamos falar as regras e no final vamos subverter um pouco aqui para não deixar muito óbvio quem é. Ela segue o plano à risca. Só que ela já entrega de cara que a pessoa que está por trás disso não está obcecada pelos filmes Stab. Ela está obcecada pela Sidney Prescott. Isso já nos direciona para a motivação que vai ser explicado mais lá na frente. E aí a gente tem uma subversão inédita, que todos esses amigos que estão ali, os suspeitos se acusando, que geralmente em todas essas cenas o killer está ali, todas essas pessoas são mortas, o que acaba com a nossa expectativa, mais uma vez subvertendo tudo que a gente acha que sabe sobre a franquia, que nos deixa no lugar de eu sou mais inteligente, essa pessoa aqui não deveria fazer tal coisa porque ela é burra. E o filme ele brinca com isso, né? Desde Pânico 1, quando o Sidney diz a coisa mais burra que alguém pode fazer é correr pra dentro de casa em vez de correr pra fora. E o que acontece na cena seguinte? Ela tem que correr pra dentro de casa, então subverte a nossa expectativa e nos tira desse lugar de conforto. E Pânico 7 mais uma vez aqui quebra tudo. Vou fazer uma análise agora mais profunda em relação às motivações ao longo dos 6 filmes, pra gente pensar aqui juntos, tá? Já vimos vingança, já vimos familiares, já vimos fãs obcecados pela franquia Stab. Tudo isso já nos foi mostrado. Será que é isso que a gente queria ver de novo aqui? E o roteiro nos leva e nos traz um outro tipo de pessoa que existe, que é a pessoa que quer controlar aquele personagem, que acha que aquele personagem tem que ser daquela forma. Ela tá muito velha, precisa morrer, ela não pode mais continuar com isso, porque ela não é mais aquela pessoa que tá sendo ali na essência dela desde o primeiro filme. Ela só pode tocar aqui nessa nota, ela não pode fazer além disso, ela não tem que reconstruir a vida. Se ela não for para ser a maior final girl de todas, ela não deve existir. Existe esse tipo de pessoa e é justamente aqui a motivação maior da killer, né, da Jéssica. E aqui eu vou trazer um ponto que talvez você também tenha sentido isso. Quando eu vi isso pela primeira vez, esperando uma grande revelação, um grande motivo, e aí, o que é que você tá trazendo de novo? Talvez tenhamos sido mal acostumados ali com aquele momento da Jill Roberts, tão novelístico e tão colocado num patamar tão alto de revelação, porque eu mesmo no cinema em 2011 eu não esperava que a Jill fosse a Ghostface. Porém aqui, quando a Jéssica se revela, é um personagem que não apareceu tanto, muitas pessoas já tinham dúvidas se ela seria, seria muito óbvio ser ela e acaba sendo. Eu fiquei completamente frustrado, eu não entendi, eu saí do cinema com a intenção de dizer, o que foi que eu acabei de ver? Corri pro Twitter para tentar ler teorias, o que tá acontecendo, E, adivinha só, eu me coloquei no mesmo sentimento de frustração que a killer tem. Daquilo não ter sido da forma que eu queria. Se as coisas não forem exatamente como ela quer, ela não consegue lidar. Ela não conseguiu lidar com o fato da Sidney tentar ter uma vida, fugir desse destino e criar a filha de uma forma que fuja de tudo isso. Ela não conseguiu lidar com isso. Esse sentimento de frustração que a gente sentiu no cinema foi o mesmo que ela sentiu. Cara, isso é genial, é real, entendeu? Só que ela foi para outro patamar. Isso é tão denso e eu entendo também a frustração da gente. Nossa, mas eles apareceram tão poucos, eu não cheguei a me importar com eles, quem são eles? E a gente queria realmente conhecer mais dessas pessoas. Eu queria ter tido mais tempo ali com a Jéssica e com aqueles outros dois para poder entender melhor. Mas por que não teve isso? Por que focou no estupro? Por que focou em inteligência artificial e deepfakes? A resposta é clara. Eles não são interessantes. Eles vivem numa sombra, numa obsessão, numa mente doentia que ficam presos naquilo. Não tem história, eles não têm história, eles estão nas sombras ali. Sabe? Eles querem viver a vida que eles não têm, que idealizam através desses personagens. Ela queria estar perto da Sidney. Ela queria ver na Sidney uma pessoa que ia fazer e ela iria copiar por não ter essa personalidade. Então, tendo tempo de tela ou não, eles são irrelevantes. Enquanto o roteiro também nos traz aí um desenvolvimento muito bom entre Sidney e Tatum, a mãe que erra ao tentar esconder seu passado para proteger a filha, mas ao mesmo tempo deixa ela mais vulnerável. A Sidney vai entendendo isso ao longo do filme
e a Tatum, que quer conhecer a mãe e que tem uma responsabilidade de ser tão badass como a mãe é, a Sidney Prescott, mas que tem aí esse abismo entre elas. Então o filme ele vai nessa construção aqui, que é o que realmente importa, é a vida que a Sidney quer, é o palco que ela está inserida, mas esse não é o palco que a gente quer ver. A gente quer ver o quê? A Sidney, matadora de Ghostface, e que ela acaba sendo isso aqui também, a partir do momento que ela entende e vira a chave com a Gale, que é outro personagem que tem sido desenvolvido muito bem dentro desse próprio filme, apesar de não ter tanto tempo de tela, mas o que ela tem, a conversa dela com a Sidney, quando a Sidney diz eu não confio em mais ninguém, e no final ela entende que a Gale é uma pessoa de confiança, e a Gale leva ela para esse lugar de você precisa lutar, não tem como fugir disso. São construções dramáticas dentro de um filme de terror profundas, que apesar de ter 1h50 e ser muito rápido, muito ágil, essa construção dramática é muito forte ali. E sempre vai acontecendo. E eu amei não terem colocado a Gale aqui em mais um confronto com Ghostface, depois do que ela viveu aí no último filme, porque também ficaria muito inverossímil ela sobreviver a isso mais uma vez. Mas que também ela ali é incrível, né? É uma presença marcante, a entrada dela é triunfal, as piadas são ácidas, é a Gale sendo a Gale, e a Gale que vive com um trauma muito grande que ela tenta dizer pra si mesma que está bem o tempo todo. Então a construção central pra mim são dessas três personagens, né? A Gale, a Tatum e a Sidney, e a relação da Sidney com a Tatum e a relação da Sidney com a Gale. Isso frustra o assassino, isso frustra ele que quer uma vida através dessa vida, porque a Jessica usou o livro da Sidney para se libertar de um relacionamento abusivo, e que ela tem um ódio tão grande dentro dela que ela via no próprio filho a figura do ex-marido, e ela queria que a Sidney continuasse dando isso a ela. E ela ter essa desculpa de fazer o que faz porque tem essa grande inspiração. O plano dela é acabar com a Sidney, que a frustrou completamente. Ela direcionou esse ódio para a Sidney, fazer a filha assistir aquilo, fugir, e através da filha... Olha isso, gente, o grau de obsessão. A gente acha que isso aí, nossa, é muito irreal, mas isso existe. Isso existe, existem pessoas assim. Isso dá muito medo, isso é muito real. E dentro de uma franquia, que uma personagem ficou famosa, que tem documentário em Netflix, que tem vários true crimes, que é algo que também é muito forte dentro do YouTube, da nossa realidade, né? Falar em true crime. Então imagina isso de verdade. Essa história da Sidney Prescott, o quanto isso não atrai esse tipo de pessoas, pessoas que vê nela realmente uma inspiração para seguir em frente, mas pessoas que querem usar ela para outro tipo de demanda. É muito profundo aqui o que Kevin traz. Vamos falar um pouquinho sobre a IA do filme? Me frustrou o Stu não estar vivo, no fundo eu queria, mas aí a gente iria realmente ir para um lado mais novelístico, que eu acho que aqui o Kevin quis fugir, e a minha crítica aqui também tá em trazer o David Arquette de volta. Não deveria, não foi necessário, não foi nostálgico, me deixou bem desconfortável ver ele falando aquilo pra Sidney. Talvez se tivesse usado ele com a Gale, tivesse dado uma carga emocional maior, mas também ali precisaria de mais tempo de tela para desenvolver. Os outros, os Ghostface ali funcionaram. Acho que há uma crítica legal atrás do uso de inteligência artificial, mas ainda não tão avançado, não tão à frente do tempo, para que a gente realmente pensasse como isso vai impactar mesmo, não só através de vídeo, sabe? Um vídeo, uma ligação. Critico o tempo do filme, poderia ter sido mais bem desenvolvido ali, principalmente o tempo de tela da Gale, até mesmo dos personagens secundários, né, os adolescentes. Maquina, para sempre em nossos corações, a filha da Cissy Cooper. E ela tá incrível também, uma das mortes mais brutais do filme, que também funciona muito bem, as mortes do filme. Tem cenas de perseguição, que isso não existia desde Pânico 4. E o que eu percebo, né, Pânico nas mãos de outras pessoas que são boas e fazem muito bem o que fazem, eles desenvolvem algo pelo feeling, pela percepção deles, mas
levar isso de volta para as mãos do Kevin nos leva a ter um desenvolvimento por essência. O cara criou os personagens. Então aqui eleva muito isso. Por mais que os outros diretores sejam bons, tenham ideias legais, dentro dessa construção que já está sendo feita, eles não conseguem entregar um resultado bom dentro do universo Pânico. E o Kevin conseguiu. E o que frustrou muitas pessoas que vieram após 2022 foi isso. Que eles têm uma outra linguagem e o que eles fazem ali dentro do filme, dos filmes deles, é revisitar o primeiro e o segundo filme, tentar replicar com uma ou outra atualização, mas que já foi visto. As pessoas muito apegadas, né, ao quinto e ao sexto filme, e as pessoas que estão nesse filme vão odiar mesmo, não importa que o filme seja incrível, quem for para odiar vai odiar. E o que talvez deixe eles com mais raiva é que funcionou muito bem elas não estarem aqui. E no sexto, nós sentimos falta da Sidney, sim. E o sétimo é sobre a Sidney. O sétimo é mostrando a importância dela como Final Girl, como o rosto dentro da franquia Scream. E você gostando ou não, a Sidney tem haters dentro do universo dela, né, da personagem, tem haters fora, mas ela continua, ela é alguém que tá tentando reconstruir a vida e seguir em frente com toda essa obsessão em volta dela que às vezes nem ela mesma consegue entender, que é muito mais forte do que ela, a personagem. O Wes Craven entendeu isso muito bem, tanto que ele se negava a fazer um filme sem ela. Tentaram isso, não funcionou. E é isso, né? E você, o que achou de Pânico 7? Vamos ter uma discussão. É importante discordar, desde que tenha argumentos e coisas que levem a gente a pensar, que foi o que eu tentei trazer aqui, um ponto de vista dentro do filme, do que foi bom, do que não foi bom, do que funcionou, do que não funcionou. Até o próximo vídeo. Essa foi minha opinião sobre Pânico 7.